Que alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Já fazia algum tempo que eu não vim aqui participar com vocês, mas sempre é uma grande alegria. Eu gostaria de, já na oportunidade, convidar você que ainda não é inscrito no canal Lucas Assunção no YouTube. Entra no YouTube, digita Lucas Assunção Juína e se inscreve nesse canal que tem um compromisso muito sério em compartilhar mensagens de fé e esperança, que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida e da sua família também. Ao longo dessa caminhada cristã, Deus tem concedido alguns ministérios, algumas oportunidades para a gente. Eu quero convidar você também a assistir o quadro Palavra do Dia, toda terça e quinta, por volta das 11h40 da manhã, pela TV Cidade Verde. Você é o nosso convidado especial. Chega de merchan, faça que nem aqui a Marisa, é uma pessoa que eu conheci no comércio e que, ao visitar ela falou assim, eu não perco um quadro Palavra do Dia. Mas eu quero cumprimentar você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, continue com a gente, tá bom? Eu quero começar a mensagem de hoje já fazendo um quebra-gelo aqui, contando uma história, tá? Essa história não é porque está chegando o dia dos finados, não, que eu vou falar sobre esses amigos que estavam falando sobre a morte. Mas vamos fazer mais legal ainda? Vamos dar nome para esses 3 amigos? Eram 3 amigos ali falando sobre a morte. E eu já avisei antes, tá? Um deles é o Israel, tá? Israel, imagina só, Israel, Guigão e Luciano ali, os 3 conversando sobre a morte. Aí o Israel fez uma pergunta para o Guigão e o Luciano. Ele perguntou assim, o que vocês gostariam que as pessoas chegassem ali na beira do caixão no funeral e falassem para vocês? Se vocês, suponhamos que tivesse ali no funeral de vocês. Aí então o Luciano, vou dar uma resposta boa, né? Aí o Luciano falou assim, eu gostaria muito que chegassem lá e falassem assim, esse aqui foi um diácono de excelência, esse aqui era um cara muito pontual, era um bom pai de família. Aí o Guigão, para não ficar muito atrás, falou assim, eu gostaria que chegasse e falasse, esse aqui foi um madeireiro, um empresário de excelência também, hein? Esse empresário aqui é nota 10, todo mundo se espelhava nele, bem sucedido. E o Israel, que fez a pergunta para os 2, para não ficar muito atrás também, ele falou assim, eu gostaria que chegasse, olhasse ali para o caixão alguns segundos, e aí de repente saísse correndo, gritando, cuidado gente, ele está vivo. Ou seja, eu tive que dar nome para esses personagens aqui para ficar um pouco mais legal a história, tá? Isso aqui foi apenas um quebra-gelo. É uma pergunta, talvez, a pergunta mais intrigante que você já ouviu por aí. Que pergunta é essa? Uma pergunta chocante. Essa pergunta que eu quero fazer nessa manhã para vocês. Você já foi num funeral alegre? Que pergunta estranha. Funeral alegre? O Lucas está ficando louco. No sábado de manhã falando de funeral alegre. Será que é possível descrever um funeral como sendo bom? Como sendo feliz? Você já ouviu falar por aí do meme do caixão? Quem já ouviu falar do meme do caixão? Só para aqueles que não sabem, é assim... É que esse meme do caixão viralizou nas redes sociais, na internet, principalmente no período da pandemia. Mas assim, resumindo, eles soltavam um vídeo ali, vídeo de humor engraçado, que estava prestes a acontecer um acidente. Quando ia acontecer o acidente ali, cortava a imagem e aparecia alguns homens de terno, com terno preto, com o ombro em cima do caixão e dançando assim. Eu não vou soltar aqui, não trouxe, mas é só para vocês terem uma ideia. Para nós, brasileiros aqui, é muito estranho isso. Já para algumas culturas, é comum, para algumas culturas, eles comemorarem quando a pessoa morre. Mas não que eles comemoram a morte da pessoa. Eles fazem tipo uma homenagem para a pessoa, pelo que a pessoa foi em vida, pelo que ela fez, certo?
Mas assim, será que um funeral alegre seria a morte de um inimigo? Sim ou não? A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos e amar. Então, acredito que essa possibilidade aí, não. Para a gente, não. Mas assim, eu confesso, eu não concordo muito com isso aqui, tá? Eu coloquei essa opção aqui, mas eu não concordo com ela. Será que a morte da sogra seria um funeral alegre? Claro que não, eu não concordo, jamais. Só coloquei aqui, tá? Mas não concordo não. E é sério, eu não estou brincando, é sério. Então, nesse momento, vamos fazer mais uma oração? Antes da oração, já abre sua Bíblia, do livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 16. Oremos então. Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos aqui com a Tua palavra aberta para ouvir mais da Tua palavra. Nós pedimos novamente, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que a Tua palavra fale poderosamente ao nosso coração, que o Senhor use nesse momento esse instrumento falho, pecador, que carece da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja o centro dessa mensagem, Senhor, que todos nós tenhamos um encontro maravilhoso com o Senhor, em nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Então, você vai acompanhar, eu vou fazer uma leitura diferente, tá? Vou soltar a imagem ali e eu vou ler aqui. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O que o Senhor disse? Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que a carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Não foi esse um exemplo de um funeral alegre? A Bíblia está cheia de exemplos como esse, de funerais alegres. Eles não começaram muito bem, mas a tristeza se transformou em alegria no final. E essa viúva, ela era muito querida pelas pessoas daquela cidade. Quase toda a vila acompanhava aquele funeral. Foi um encontro de multidões, da multidão dos que seguiam a Jesus e a multidão dos que seguiam o enterro do filho único daquela viúva. Teve algo bem interessante. Jesus falou para aquela viúva assim, um tanto curioso: não chores. É comum as pessoas chorarem num funeral, vocês concordam comigo? Ou é errado chorar num funeral? Claro que não. Mas Jesus olhou para aquela viúva e falou: não chores. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus, ele teve compaixão dela. Ele falou que se sentia mal pelo que ela estava passando. Jesus, o seu coração foi tocado. E Jesus, até o próprio Jesus mesmo, chorou na morte de Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou também. Então Jesus fez o incomum. Ele aproximou-se do esquife, tocou naquele jovem e com voz clara e autoridade ele disse: eu te mando, levanta-te. A voz de Jesus invade os ouvidos do morto, ele abre os olhos, Jesus o toma pelas mãos, o olhar dele rapidamente atinge a mãe, e todos que estavam presentes começaram a glorificar a Deus. Esse foi um exemplo de um funeral feliz. Você gostaria de estar lá? Eu gostaria. Eu gostaria de estar lá. Esse foi um funeral muito feliz. E agora, eu quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Tem
Tem alguém enlutado nessa manhã aqui na igreja da Padre Duílio? Tem alguém que está sofrendo pela perca de um ente querido, um familiar, um amigo, alguém que você tanto ama? A mesma coisa que Jesus disse para aquela viúva, não chores, é o que Jesus diz para você hoje nessa manhã. Não chores. Sabe por que Jesus falou para ela não chorar também? Porque ele sabia o que estava prestes a fazer. E sabe por que Jesus diz nessa manhã para você não chorar? Porque Jesus sabe o que ele está prestes a fazer por nós. Vamos abrir a Bíblia novamente no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Vamos ler juntos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais, como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Último verso, 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquelas pessoas que morreram, que descansaram em Cristo, elas vão ser ressuscitadas. Só que sabe, o que é mais interessante é que nós vamos olhar para o leste quando Jesus voltar e vamos ver uma nuvem pequena, da metade da mão de um homem. E conforme essa luz, imagine, essa nuvem for se aproximando, nós vamos ver que não é apenas uma nuvem, mas é a comitiva celestial. Jesus vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e juntamente com Ele, milhares e milhares de anjos, como a Bíblia descreve. Será maravilhoso, maravilhoso. E a história vai se repetir. A mesma coisa que Jesus falou para aquele jovem: eu te ordeno, levanta-te. Ele vai falar para todos aqueles que estiverem mortos em Cristo: despertem, despertem vós que dormem no pó da terra. Todos os mortos em Cristo de todos os tempos, de todas as épocas, irão ressuscitar primeiro. E o apóstolo Paulo fala que o que é incorruptível será revestido da incorruptibilidade. O que é mortal será revestido da imortalidade. Então serão ressuscitados, transformados. E aqueles, quem sabe nós, se estivermos vivos, também seremos arrebatados aos ares para ter um encontro com o Senhor. Se você está sofrendo, sabe qual é a boa nova? Sabe qual é a grande notícia? A bendita esperança é que Jesus em breve vai voltar. E que esse sofrimento que você tem passado pela separação está acabando. Está terminando. Não é maravilhoso? Oremos. Querido Deus, muito obrigado por falar mais uma vez com a gente por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa promessa grandiosa, maravilhosa que é a Tua volta. Nós não vemos a hora, nós ansiamos por Tua vinda, Senhor. Não apenas porque os nossos familiares que descansaram em Cristo, os amigos, irão ressuscitar, mas porque melhor do que tudo isso, vai ser poder ver face a face o Senhor, a quem nós oramos, a quem nós pedimos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E nós vamos finalizando por aqui. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um. E lembre-se, eu encerro com essa frase: nós podemos ficar dias sem comer, horas sem beber, minutos sem respirar, mas sem esperança, nem um segundo. Deus os abençoe. Forte abraço.